fase de debates. Passo então imediatamente a palavra ao deputado Rogério Pereira, relator da PEC 186. Bem, eu quero bem rapidamente, mas saudar o deputado João Dado e parabenizá-lo, pelo belíssimo trabalho que tem feito lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, especialmente em relação a essa PEC 186. Realmente ele tem tido uma atuação destacada e tem participado ativamente para que nós possamos efetivamente aprovar essa PEC, se Deus quiser, ainda esse ano na Câmara Federal. Da mesma forma, saudar o deputado Wellington Prado, que da mesma forma tem tido também uma atuação destacada nesse sentido. Todos os demais componentes desta mesa e a todos vocês que aqui estão. Primeiro dizer para vocês que nós estamos aqui fazendo essa audiência pública, sendo que nós já iniciamos, já tivemos uma primeira audiência no Mato Grosso do Sul e, além dessa audiência, nós estaremos segunda-feira em Salvador, também ouvindo praticamente toda a região norte e nordeste. Na sequência, após Salvador, na segunda-feira, nós estaremos em Santa Catarina, dia 7, na outra quinta-feira, portanto, uma audiência no mesmo sentido. E a última audiência pública no dia 12, em Brasília, onde aí sim nós vamos levar tudo o que nós pudermos recolher em termos desses debates, dessas audiências, para que possamos então aí fazer essa audiência final. E pretendemos aprovar, vamos fazer de tudo para ainda aprovar o nosso relatório após o dia 12, para que no dia 25, quando nós estivermos lá em Foz do Iguaçu, deputado Dado, nós possamos apresentar já lá em Foz do Iguaçu o relatório final a todos vocês. Dizer também que eu estou na condição de relator, mas evidentemente eu sou só um instrumento desse trabalho que vai ser fruto de tudo isso que nós estamos a partir de Mato Grosso, a partir aqui desta audiência de Salvador, Florianópolis, Brasília, fruto disso tudo e com a participação também de todos os deputados e todos, que não só nas audiências, nós estamos inteiramente à disposição lá em Brasília, no nosso gabinete, no meu gabinete, e dizer para vocês que nós temos uma pessoa que está junto comigo, que tem uma responsabilidade muito grande nesse relatório. Eu quase diria que ele é o sub-relator, que é o Rogério Macanhão, que vocês conhecem muito bem, já foi presidente da FUNAFISCO e evidentemente conhece mais do que eu, com certeza. Mas como eu não sou do Fisco, eu sou engenheiro agrônomo, vim da extensão rural, da pesquisa rural, eu até me coloco exatamente, talvez até importante ser um relator nessa condição, até para fazer o contraponto entre o que é bom para o funcionalismo, que trabalha no Fisco, os fiscais efetivamente, e para a sociedade também. E nós queremos que essa nossa proposta, a emenda da Constitucional, ela realmente consiga conciliar tudo isso, os interesses classistas, também, evidentemente, que sim, mas principalmente da sociedade, e esperamos que principalmente o povo brasileiro que venha ganhar com isso. Porque o nosso objetivo, na verdade, é organizar a administração tributária a partir dessa PEC, dotando essa nossa administração tributária de autonomia para que possamos garantir o funcionamento do Estado brasileiro. Nós queremos, a partir desta PEC, mudar o perfil de uma administração de governo para uma administração de Estado. Nós não queremos que, conforme estamos aí o governante de plantão, nós estamos sujeitos a mudanças, as ideias e a cabeça daquele que está lá naquele momento. Nós queremos, o nosso grande objetivo, que Deus queira que nós consigamos isso, e vamos precisar da participação de todos vocês, é que realmente nós tenhamos um perfil de administração de Estado, independente de quem for o governo naquele momento, tanto em âmbito federal, estadual e municipal, a arrecadação
todas as questões tributárias elas corram independente de quem lá esteja. Pretendemos também organizar as carreiras também de administração tributária, que são essenciais ao funcionamento do Estado. E, na verdade, essa PEC, ela verdadeiramente acrescenta 2 parágrafos, né, no artigo 37. O 13º, que é a organização das carreiras da administração tributária do país, ou seja, direitos, obrigações, competências da carreira, e o 14º, que trata da instituição da administração tributária, ou seja, parâmetros da organização mínima. Nós desejamos, evidentemente, com essa normatização, a criação de regras mínimas para todas as administrações tributárias. E, evidentemente, que a partir daí nós vamos também partir para a lei orgânica, aí já é um outro assunto, mas que vamos nos preparar para isso também, das administrações tributárias, ou seja, a constituinte, né, das organizações tributárias, tanto a nível federal, estadual e também dos municípios. Então nós vamos ter muito pela frente ainda, deputado João Dário, né? Muito trabalho pela frente. E queremos também que nessa audiência nós temos que cuidar para que não seja também, importante que se diga, uma PEC voltada exclusivamente para quem trabalha com administração tributária. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Esperamos que vocês nos ajudem nesse sentido. E Deus nos ajude também, deputado João Dário, deputado Wellington, que nós possamos, quem sabe, como eu disse, aprovar o nosso relatório ainda no mês de novembro, né? Para quem sabe aí no mês de dezembro possamos ainda levar em plenário. Já temos até articulados algumas ações junto com os demais deputados, junto à presidência da Câmara, para quem sabe nós conseguirmos isso ainda esse ano, tá bom? Então estamos aí à disposição. Eu vim mais para ouvir do que para falar, evidentemente, estaremos anotando tudo. Nós, não só eu, né? A gente pede que todos os deputados participem desse processo, porque nós vamos fazer uma discussão em conjunto também na hora de confeccionar o relatório, junto com o Rogério Macanhão, para que tenhamos o mínimo possível de arestas lá no momento, pelo menos, da votação na comissão, né, deputado João Dário? Então, é isso. Agradecer aí a participação de todos. Estamos aí à disposição, não só aqui hoje, mas também nas demais audiências e também lá em Brasília, nos nossos gabinetes. Muito obrigado. As considerações iniciais do relator da matéria, deputado Rogério Peninha, passo a palavra ao deputado Wellington Prado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma grande satisfação que está presente nesse debate. Queria saudar de forma muito especial o deputado João Dário, que eu queria fazer aqui um testemunho em relação ao empenho do deputado João Dário. Eu falo que é um deputado, além do carisma, de ser um político, é um grande técnico. Então, tem sido um grande professor na área tributária. E no ano retrasado, eu fui coordenador do COI, Comitê de Obras com Indício de Irregularidades, e o deputado João Dário deu muitas contribuições na comissão do orçamento, e aí foi um momento que ele teve a possibilidade de estar mais próximo e conhecer aí a sua seriedade, a sua capacidade. Então acho que é uma honra muito grande o Estado de São Paulo ter, e a carreira, ter um deputado da envergadura, do naipe, do conhecimento, da capacidade do deputado João Dário. Então eu queria aqui fazer esse reconhecimento aqui em público, aproveitar e parabenizar o trabalho do relator, do Peninha, dizer que nós realmente, nosso objetivo aqui hoje, Peninha, como você colocou, é ouvir, queremos realmente conhecer mais em relação ao setor que é fundamental, e o nosso reconhecimento em relação a todo o trabalho, porque é uma verdadeira novela, foi uma luta realmente muito grande para chegar até esse momento. Eu acho que vai ser uma grande vitória se a gente conseguir aprovar aí até o final do ano. É muito importante a gente ter normas claras em relação à administração tributária. Eu acho que o fundamental é a gente não aceitar que tenha exclusão. Não podemos ter exclusão de maneira nenhuma, temos que unir realmente toda a carreira. E eu utilizei a palavra no início, em nome dessa união, para parabenizar
né? E eu gostaria aqui de uma salva de palmas muito especial ao senhor Benedito, né, Franco Silveira Filho, que está aqui, 1941, ex-ator, entrou na carreira, 91 anos, né? Mais de 64 anos aí de carreira, então assim, um grande exemplo está aqui presente nessa audiência pública. Acho que é um exemplo para todos nós aí, para ser seguidos. Enfim, nosso objetivo aqui hoje é escutar e vamos realmente trabalhar muito. Então, parabéns aí a todos e a todas. Obrigado. Muito bem. Obrigado, deputado Wellington Prado, pela homenagem e generosidade. Eu devo dizer aqui que o deputado Wellington não é do fisco, mas foi, dentre todos os parlamentares da Câmara dos Deputados, aquele que mais contribuiu para a gente tentar votar o teto único nacional. Foi esse deputado, Wellington Prado. E essas coisas não acontecem à toa. O deputado Peninha já nos tornamos fraternos, porque junto com o Macanhão, ele trazia o Macanhão para colaborar intensamente na feitura de um relatório de uma mudança da Constituição que fundamentalmente faz justiça àqueles que são os responsáveis pela existência do Estado brasileiro. Muitas vezes a gente se esquece. Eu mesmo, Wellington Peninha, eu estou há 30 anos no fisco e até esqueço que a gente é muito importante para o Estado brasileiro. Não for o trabalho do fisco, não haveria recursos para existir o próprio Estado. Então nós temos que ter essa compreensão para que, como disse o deputado Peninha, nós possamos acelerar o ritmo dos trabalhos e, com isso, garantir no texto constitucional que essas administrações tributárias, que são essenciais ao funcionamento do Estado, já está escrito no inciso 22 do artigo 37, possam também ser contempladas com uma legislação que lhes traga autonomia funcional, que é aquela autonomia que estabelece a plenitude da ação daquele agente público em defesa do erário, enfim, em proteção do erário, da arrecadação de receitas tributárias, a autonomia administrativa, que é, portanto, uma plenitude para o organismo, as secretarias de Fazenda exercerem plenamente a sua atividade, e a autonomia financeira, para que a gente não ouça mais nesse país afirmações como, por exemplo, não se pode contratar mais fiscais porque não tem recursos. Não, vai ter recursos sempre, na medida em que conseguimos, com a relatoria do deputado Peninha, com o apoio do deputado Wellington Prado e de todos os senhores e senhoras, podemos concretizar esse sonho de valorização do Estado brasileiro. Quero registrar também a presença do Mauro, nosso amigo de muitos anos também, presidente do Citesp, que é o nosso sindicato dos técnicos da Fazenda Estadual do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Mauro. Passo imediatamente a palavra. Peço aos oradores e oradoras que nos compreendam. Às vezes nós vamos ter que passar um bilhetinho, faltam 1 minuto, 2 minutos, mas registrar, e eu faço com muita alegria, Wellington, o doutor Benedito Franco é assessor parlamentar desse deputado, cujo mandato não é meu, é da classe fiscal que está aqui hoje apoiando a nossa audiência pública. Eu quero passar a palavra imediatamente para a doutora Miriam Arado, que é presidente do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, para a sua exposição. Alô, boa tarde. Quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes, servidores das administrações tributárias, municipais, estaduais, federal, os colegas aqui da mesa, os deputados, João Dado, nosso companheiro de luta, né, João? O relator desse projeto tão importante, e o deputado Wellington. Quero agradecer as palavras, deputado, e essa pretensão sua de colocar a PEC em votação até o final do ano é uma excelente notícia para todos nós. Agradeço o entusiasmo do deputado Wellington e a presença de todos vocês aqui. Eu vou expor rapidamente a nossa situação com relação à lei orgânica da administração tributária, dentro de um contexto histórico, numa linha temporal, para que todos entendam o grande anseio que a classe fiscal tem em relação à lei orgânica da administração tributária. Nosso sindicato, o Sinafresp,
ele foi fundado em 1988. Em novembro de 88. Em 1989, o então presidente Lima já se preocupava com esse assunto. Então, nós já tratávamos desse tema em 1989, para vocês terem uma ideia. Em 1995, o governador Mário Covas esteve presente na posse da diretoria do Sinafresp. E ali também foi tratado esse tema, 95. Hoje, 2013, nós estamos mais de 20 anos depois desses fatos, estamos aqui confiantes de que finalmente nós vamos conseguir a lei orgânica da administração tributária paulista. Isso através de uma lei complementar e que o nosso governador, o governador de São Paulo, finalmente irá reconhecer, por lei, a importância da administração tributária para sustentar o Estado e, através dessa mesma lei, blindar e valorizar os servidores da administração tributária. Com essas palavras eu faço a saudação inicial a todos, encerro por aqui e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, colega Miriam, presidente do Sinafresp, que tem realizado um trabalho intenso aqui no Estado de São Paulo, deputado Peninha, deputado Wellington, para concretizar aquilo que a nossa Constituição Estadual já estabelece, que é a necessidade da lei orgânica da administração tributária. Quero convidar para a sua manifestação o Dr. Teru Macita, presidente da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado colega João Eduardo Dado. Em nome dele, cumprimento a todos os integrantes da mesa, os parlamentares, Oswaldo, que está representando aqui a CAT, e os demais integrantes, colegas de associações e sindicatos congêneres. Cumprimento a todos os presentes também e dizer para vocês que a AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas, ela mais do que nunca está apoiando esse importante PEC. Quero cumprimentar pelas palavras do deputado Peninha, governador, ressaltando da importância da valorização do fisco nacional em todos os três anos de governo, porque, como disse o deputado João Dado, sem o fisco não existe arrecadação, não existe recursos para pagar o médico, não existe recurso para pagar o promotor, o juiz e o delegado, assim segue pela frente. Então, da importância de nós nos conscientizarmos para o bem da sociedade, que os fiscos devem necessariamente serem contemplados com a sua lei orgânica como reconhecimento pela importância que ele exerce na sociedade brasileira. Com essas palavras aí, eu agradeço aí a presença aí de todos presentes e a gente vai debatendo ao longo da discussão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Teru Macita. Eu estou vendo que o pessoal está economizando palavras. Isso é bom, né? A gente caminha. Mas passo a palavra imediatamente para o doutor Rubens Josi Nakano, que é presidente do Sindifisco Nacional, que são os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical do Estado de São Paulo. Boa tarde, plateia. Boa tarde, a mesa. Eu felicito a todos em nome do deputado João Dados, que é o nosso colega, incentivador nosso, há muito tempo já na Câmara. Eu fico impressionado com a disposição do nosso deputado Dado em resolver todos os assuntos que aparecem na Câmara, os mais variados possíveis, desde os problemas médicos, problema do Fisco Federal. Eu admiro realmente, viu, Dado? É um exemplo a ser seguido por todos nós. Bom, eu sou da DES São Paulo, do Sindifisco Nacional. Eu acho extremamente importante esse momento que nós estamos passando agora, para essa discussão da PEC 186. Por quê? Eu sofro na carne, quase todo dia, os problemas que eu vejo que ter essa lei. Nós não temos a LOF, Lei Orgânica do Fisco,
E todo o nosso ordenamento jurídico, ele é baseado numa legislação bem esparsa, muitas vezes por normas infralegais. Então é isso que rege o Fisco Federal. O Fisco Federal, eu vou pedir para distribuir um panfleto sobre as nossas atividades, mas basicamente eu vou levantar os problemas que acontecem, que ocorrem no Fisco Federal, por não termos uma lei orgânica constitucional. A primeira parte, eu vou dividir em 5 partes. A primeira parte é sobre a fiscalização, julgamento e arrecadação. Nós, auditores fiscais, assim como acredito que os estaduais e municipais também, nós temos que elaborar os programas geradores do imposto de renda. Ou seja, através desse programa é que os contribuintes preenchem e prestam conta para o Fisco Federal. E cabe a nós, fiscais, eventualmente verificar o cumprimento ou não da obrigação tributária. Então, só esse ponto, tá? Elaboração desses programas geradores, como IRPF, IRPJ, renda variável, são extremamente importantes. Por quê? O menor deslize, o menor engano que tenha lá, ocasiona prejuízos a milhões de reais para qualquer um dos lados, ou do contribuinte ou da fazenda. Sem contar que qualquer coisa pode ser feito um ato declaratório de inconstitucionalidade que pode gerar problemas passivos monstruosos, porque na nossa justiça leva-se 5, 10, 15 anos para decidir qualquer coisa. Então, o passivo que se forma assim ao longo do tempo é monstruoso. Então, primeiro item que eu vejo importantíssimo é essa parte. Nós começamos a fazer o programa gerador de imposto de renda da renda variável em 2007. Tá? Só do público, só do pessoal saber que a gente estava fazendo esse programa, aumentou espontaneamente a arrecadação dos aplicadores de bolsa de valores. Foi instantâneo, tá? Simplesmente só pela notícia. Então, veja a importância que nós temos nesse contexto. Decisão, processo de consulta. Nós fazemos as decisões em processo de consulta. Uma decisão, ela baliza para um lado ou para o outro, para o lado do fisco ou para o lado do contribuinte. Então, todas essas decisões são extremamente importantes e mostram a importância que nós temos e que temos que ter um respaldo de uma lei complementar. Por quê? Pressões vêm de todo lado, tá? São interesses econômicos muito fortes, então nós temos que ter um respaldo, porque muitas vezes é um fiscal só que está decidindo alguma coisa de milhões, bilhões, tá? E a pressão, como todos vocês sabem aqui, vocês também sofrem na área estadual como municipal, e sabem que a pressão é violenta. Então, sem o respaldo de uma lei complementar, nós temos grandes problemas, pressão, e temos uma banca de advogados fortíssima do outro lado, tá? Esperando o menor deslize, maior